Boa tarde, pessoal. Você está entrando na TV Orkut, num programa onde o normal é ser diferente. E o normal aqui no Enigmas é ser paranormal. Completamente normal. E hoje nós vamos à mensagem, porque nós temos um convidado importantíssimo. Ele é um ícone da ufologia e ele vai abrir o jogo com a gente sobre a questão anjos, ETs são anjos ou são demônios? Ele vai explicar item por item desse assunto e muito mais. Né, Kátia Gaia? Vamos então à nossa mensagem, né, Kátia? Vamos. Fecha os olhos e voa nas asas do seu subconsciente. Visitarás outros mundos, desvendarás novos percursos, todo um universo por redescobrir. Temo-lo bem dentro de nós. Nele encontrarás a vitalidade e regeneração, pois é o fruto de amor divino. É na espontaneidade do teu eu, no acreditar e no confiar, que encontrarás os ingredientes necessários, os que te permitirão materializar os sonhos nesse teu supremo universo. És dotado de capacidades ilimitadas. A imaginação flui, o pensamento constrói e o sonho nasce. E assim, motivado pela esperança, incentivado pelo amor, perspectivarás novos horizontes, harmonizando assim esse teu ser interior. Buscarás e encontrarás reenergização, conforto e serenidade. A melodia dos anjos entoará então na tua alma a chama da cura, iluminará por fim teu coração. Mensagem, né? Cristal Espaço Terapêutico. Então, ao Cristal, muito obrigado por ter enviado a mensagem ao programa Enigmas, nossa gratidão. E você que queira enviar sua mensagem para nós, para que seja lida aqui, que seja de cunho espiritualista, de um cunho elevado, pode enviar que a gente vai ler sim. Muito obrigado ao Cristal, viu? É verdade. Parceiros lá no Facebook, né? Com certeza, né, Kátia Gaia? E hoje nós temos um tema, então, como eu disse, interessantíssimo. Ele é teólogo, um grande ufólogo, encabeça um dos maiores grupos de ufologias da América Latina. Ele vem representar o GUG, Grupo de Ufologia do Guarujá. Nós temos aqui Edson Boaventura. Tudo bem, Edson? Tudo bem? Uma honra enorme estar com você aqui no programa Enigmas da TV Orkut. Mas hoje nós vamos dissecar você, viu, Edson? Estamos aqui com mais ou menos 400 mil internautas. Edson, anjos, ETs são anjos ou demônios? Como que é essa história dessa briga que há entre essas forças evolutivas e involutivas? Conta para o nosso internauta. Então, esse é um assunto bem polêmico, né? Que vários ufólogos e pesquisadores têm feito muita confusão. Correto. Principalmente porque se fala muito que os extraterrestres seriam anjos, né? E, por exemplo, como eu fiz teologia, quando a gente estava pesquisando mais profundamente toda a teologia, nós identificamos que o anjo bíblico não tem nada a ver com o extraterrestre. Embora, se você for pegar assim, literalmente, o anjo, ele é um extraterrestre, o anjo bíblico. Correto. Porque ele foi criado fora do planeta Terra, pelo Criador, por Deus. Agora, os demônios, que são os anjos caídos, 1/3 dos anjos que caíram em função daquela rebelião de Lúcifer, certo, né? Esses daí estão em atuação no planeta Terra, isso a nível espiritual, e às vezes até no plano físico alguma coisa também é manifestada. E esses anjos caídos ou esses demônios, por exemplo, se você pegar a linha evangélica, a maioria dos evangélicos acredita que são realmente demônios. Demônios, certo. Demônios atuando no nosso planeta. Então, os extraterrestres, pela sua atitude com o ser humano, ele muitas vezes pode ser classificado como um demônio, ou não. Certo, né? Porque a gente tem, assim, na ufologia, vários tipos de casos. A casuística ela é bem diversificada. É verdade. Mas se você pegar, por exemplo, um tipo Grey, por exemplo, que faz abdução, implantes, né? Geralmente, quando ele abduz o ser humano, ele faz isso com uma certa violência, sem consentimento. Esse daí, de repente, ele poderia ser até
classificado como demônio. Sim. Edson, existe alguma guerra atualmente, espiritualmente, como teólogo, eu gostaria que você respondesse isso para o nosso internauta, que é um assunto muito interessante. Você estava contando nos bastidores que existe uma guerra extrafísica de forças, existe, né? uma batalha espiritual muito grande entre, vamos dizer assim, a força positiva e a força negativa. Certo. Tá? Na verdade, Deus, quando criou, está lá em Gênesis, né, na Bíblia, quando criou o ser humano, ele falou que a criação dele, o ser humano, era uma criação muito boa, tinha sido muito bom, né? E então, quer dizer, essa magnânime criação de Deus, ela, de certa forma, gerou, vamos dizer assim, em Lúcifer, que gostaria de ser um Deus também, por isso que ele caiu, certo, né? O orgulho dele também, o fato dele querer ser como Deus, fez com que ele levasse o quê? 1/3 dos anjos. E esses anjos, hoje, eles atuam contra a própria civilização terrestre, contra o ser humano. Os seres humanos. Porque o que acontece? Como o ser humano, a alma, né? Não o físico da gente, mas a alma da gente é uma coisa muito preciosa, e existe um plano dentro da Bíblia de que futuramente, lógico que é uma opção de cada um. Claro. Né? Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher o caminho que você quer seguir. Você segue o caminho do bem ou o caminho do mal. Certo. Ou você aceita Jesus, que é o caminho, a verdade, e segue o caminho, trilha o caminho para a salvação e eternamente você viver lá no reino de Deus, que é uma promessa que está na Bíblia, ou você descamba, né? Ou cai nas asas, vamos dizer assim, dos demônios, de todos esses demônios que tem aí, Lúcifer e tudo mais, e aí acaba, de certa forma, desagradando a Deus, e por desobedecer aquilo que estava programado na criação, você acaba, de certa forma, ganhando o fogo eterno. Entendi. Então o que acontece? Essa batalha espiritual, ela não é de hoje. Ela existe lá desde a queda, desde a rebelião de Lúcifer. Certo, correto. Tá? E persiste até os dias de hoje. Por isso que, por exemplo, quando você vai numa igreja, por exemplo, evangélica, que é bem avivada, tem bastante unção, quando, por exemplo, as pessoas vão ser ungidas com óleo lá, né? Um óleo que foi, de certa forma, consagrado a Deus. Então, quando o pastor vai lá, exercendo o poder de autoridade dele em cima daquelas pessoas, se tem algum demônio ali incorporado, alguma coisa, aquelas pessoas acabam caindo. Ou seja, há uma expulsão desses demônios. Você citou a igreja, mas a igreja evangélica. Isso também existe em outros locais, como na igreja católica, que também hoje tem essas condições, centros. É muito raro observar isso na igreja católica, embora eventualmente às vezes ocorre. Se a pessoa está muito carregada e chega num lugar assim, mas é mais difícil. Agora, por exemplo, num centro espírita, por exemplo, aí... Eu tenho uma pergunta para fazer sobre centros espíritas. Independente, pode ser kardecista, umbanda, quimbanda... Seja qual for, né? Seja qual for. O que a gente percebe lá? Muitas vezes, esses espíritos, esses demônios, eles acabam, de certa forma, incorporando também no médium ali e ludibriando a mente das pessoas. Bom, isso eu vi bastante. O Edson está falando uma coisa que eu mesmo presenciei. No passado, uma vez a gente foi fazer uma pesquisa de campo no interior de São Paulo e nós fomos num centro onde supostamente estavam falando lá que estava baixando um espírito de um extraterrestre. Quer dizer, só para esclarecer o internauta, um extraterrestre ele incorporava no corpo de um médium, é isso? No corpo de um médium. Tá? Isso, de vez em quando, eles inventam aí nos centros mais moderninhos, né, esse tipo de coisa também. E aí, o que acontece? Quando nós fomos lá, previamente, falou, vamos constatar, né, já que a gente gosta de medir e ver se realmente é uma coisa autêntica ou não, a gente já foi preparado com algumas perguntas. E aí, quando o médium incorporou lá o suposto extraterrestre, a gente fez uma pergunta básica, né? Falou, tudo bem, se é extraterrestre, então fala para nós aqui qual que é a distância entre a Terra e o Sol, que é básico. Claro, ele tem que saber, né? Aí simplesmente ele desincorporou, fugiu da reta, da reta, gaguejou e
e saiu fora. Então, fica claro que esses espíritos que às vezes se incorporam em centros, eles estão interessados na energia da pessoa e fazer com que a pessoa fique dependente lá. Porque Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio para dar liberdade para nós. E os centros de macumba, geralmente, o que acontece? Eles acabam escravizando, vendendo, às vezes, um bem. Pode ver, pessoas que vão lá, eu tô com mal de não sei o quê. Aí o espírito vai e cura, só que aí a pessoa deixa de ir no centro, ela adquire uma nova enfermidade. Aí ela tem que voltar. Ela sempre rodízio, é um ciclo vicioso, onde ela fica isso eu percebi voltando, também, viu, Edson? voltando. Nas pesquisas que eu fiz, eu também percebi isso. E como a gente está falando de guerra, batalha espiritual, essa guerra pela alma humana, ela é antiga. E se a gente pegar, por exemplo, os livros sagrados, seja a Bíblia e outros livros também, por exemplo, o Mahabharata, né, do hinduísmo, do brahmanismo, por exemplo, se a gente pegar o Kandisur tibetano, a gente vai identificar lá que existem informações dessa guerra. Sim. O Vanaparvan, por exemplo, tem a página 168, 169, 173, ela relata uma guerra nos céus, onde uma nave muito grande, que eles chamam de cidade, eles chamavam de Vimanas também, né, os Vedas lá, e de repente eles guerreiam e uma dessas naves ela é destruída e cai em milhares de pedaços no planeta Terra. Correto. E isso dá origem a várias culturas, o que eles chamam de Guerra das Estrelas. Certo. Tá? Várias civilizações elas falam a respeito disso. Independente dos livros sagrados, alguns deles falam a respeito da manifestação ufológica dentro deles, outros não. Por exemplo, que nem esses que eu citei, o Mahabharata, Kandisur tibetano, Ramayana, dos Vedas, esses daí eles trazem claramente que nós éramos visitados por naves que chamavam Vimanas e que tinham viagens aos céus e o negócio era comum. Mas nós temos uma pergunta aqui, Edson. O internauta está interagindo aqui com você. Vamos lá. Eu vou perguntar porque você falou de Jesus. Então nós vamos iniciar por esta. Como são os ETs? E aí, no caso, eu acho que é legal decorrer a tudo que você tem aqui, mas pergunto especificamente, Jesus foi um extraterrestre? Assim, do ponto de vista humano, não. Do ponto de vista espiritual, sim, porque ele falou na Bíblia que o reino dele não é deste mundo, né? Então, ele é um extraterrestre, ele é de fora, o mundo dele não é aqui. Embora o mundo de Jesus, o reino dele pode ser vivido aqui hoje. Concordo plenamente. Desde que você aceite, por exemplo, ele como Salvador, como Senhor da sua vida. Aí, de certa forma, o que acontece? Dentro do ser humano, existe uma promessa. Quando você aceita o Espírito Santo, que faz parte da terceira pessoa da Santíssima Trindade, né, que é Deus, o Filho e o Espírito Santo. E no Pentecostes, que é descrito em Atos lá na Bíblia, fala que eles tinham que ficar orando lá, os apóstolos, que Jesus mandaria o Consolador. O Consolador é esse Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem habitar dentro da pessoa, muita transformação de dentro para fora acontece no ser humano. Então, esse reino de Deus, ele começa a fluir de dentro da pessoa para fora e alcançar as outras pessoas. Tanto é que uma pessoa que vive uma vida, não que a pessoa seja santa, mas ela está indo no caminho da santidade, você percebe que aquela pessoa tem algo diferente. E esse algo diferente é o Espírito Santo já agindo. Ou seja, é o próprio Jesus ali, o reino dele já vivendo dentro de nós. Só que isso só acontece quando você toma uma decisão de aceitar. Que é algo divino, né? Isso, que é algo divino. Tem mais perguntas, né, Kátia? Tem sim. O que os ETs querem conosco? E aqui entra também as várias espécies diferentes dentro das suas pesquisas, né, Edson? Sim. Então vamos por parte. O que os ETs querem conosco na sua pesquisa, Edson? Então, vamos deixar bem claro aqui. Por exemplo, o anjo bíblico ou demônio, ele é extraterrestre também porque foi criado fora. Certo. Só que os anjos e demônios,
eles não têm nada a ver com extraterrestre que a gente divulga na mídia. Certo. Que viria lá dentro do OVNI, dentro do disco voador. São coisas distintas. Por exemplo, você pega o anjo bíblico, ele tem algumas atribuições específicas, vem fazer algumas missões específicas a mando de Deus. Certo. Já o demônio, ele cumpre os mandados de Lúcifer, ou seja, do superior dele lá, que é para nos confundir, para fazer a gente cair em pecado, para a gente errar, certo, não acertar o alvo. E o extraterrestre, supondo-se que exista, vamos dizer assim, civilizações em outros orbes, né, em outros universos, em outras galáxias, e eu, por exemplo, particularmente acredito que isso possa existir, porque seria um egoísmo muito grande e pretensioso nós seríamos de acreditar que só nós, certeza, né, só o nosso planeta tem vida. Seria um egoísmo tremendo. Então, esses extraterrestres, respondendo à pergunta, eles teriam o objetivo de vir aqui, fazer experiências com seres humanos, dependendo da tipologia, porque a gente tem várias tipologias, tem o tipo alfa, tem o beta, que é mais parecido com a gente. Então, dependendo do tipo, a gente já identificou que alguns vêm coletar amostras de solo, de plantinha, pequenos animais, outros fazem mutilações em animais, mutilações em seres humanos, outros já mais ousados, esses greys, fazem implantes, abduções, geralmente o negócio é doloroso, é sem consentimento, por isso que é chamado abdução. É um sequestro com violência, sem consentimento da pessoa. Então, depende, e tem aqueles que, sabe, não fede nem cheira, vamos dizer assim, que eles vêm e dão uma olhada aqui e não interferem muito naquilo, na vida do terráqueo, vamos dizer assim, não interferem. Só um lembrete para o pessoal. Edson Boaventura, um dos maiores ufólogos da América Latina aqui na TV Orkut. Ele é teólogo e está trazendo à luz e esclarecimento para que você saiba que esse momento é um momento muito precioso para que você desperte, para que a gente desperte e a gente dê esse boom e opte pelo bem. Porque essa é a função do Edson, trazer a luz da verdade aqui para vocês. Não é isso, Edson? Exatamente. Sim. A verdade e somente a verdade. Nada mais. E ela vai prevalecer porque ela é soberana, né, Edson? Exatamente. E baseado em pesquisa e estudos, você vai a campo, você busca conhecer. E conhecimento com sabedoria é tudo, né? Exatamente. É verdade. Olha aqui, ó. Os ETs são bons ou maus? Então, depende do ponto de vista que você está vendo a atitude deles. Por exemplo, vamos fazer aqui um paralelo. Um médico que faz uma experiência com um rato de laboratório, uma cobaia ali, ele é bom ou é mau? Pro rato... Pro rato ele é mau, né? Mas só que, exatamente, de repente, está se desenvolvendo uma vacina, alguma coisa que verdade, alcança um bem maior. O extraterrestre, quando ele vem e faz as suas pesquisas, do ponto de vista do abduzido, às vezes foi uma experiência ruim para ele, né? negativo. Mas a gente não sabe o que está por trás disso. Ninguém conseguiu entrevistar ainda um ET para perguntar, por que você está fazendo isso? De repente, há um fim benéfico ou, por outro lado, pode haver também um fim maléfico, que aí é o tal dos demônios que pode ser que estejam atuando camufladamente também como extraterrestre. Essa possibilidade a gente também não pode descartar. Verdade. E aqui tem uma pergunta. Mas espera aí, eu tenho uma pergunta que eu acho que não pode faltar aqui. O Edson, como teólogo, uma maravilha estar com alguém que a gente está saboreando o conhecimento. Edson, como teólogo, a Igreja Católica tem conhecimento desses seres? Eu sei que você disse que algum papa, eu gostaria que você citasse essa história que você nos contou em bastidores. A Igreja, ela oculta o fenômeno ufológico há muito tempo, só que de uns tempos para cá ela tem tido, vamos dizer assim, uma postura de abertura com relação a esse assunto. O Papa que você se refere é o Papa João XXIII, em 1961, na residência dele, correto, em Castel Gandolfo. Ele teve um contato com uma nave sobrevoou o jardim, passou em cima da cabeça dele e de um assessor dele lá, um assistente, né, do Papa, e os dois viram aquela nave pousar, uma nave oval, com luzes azuis e âmbar, e esse objeto pousando desceu
um ser parecido conosco, apenas a diferença que ele era dourado, tinha uma luz dourada em volta dele e as orelhas eram pontudas. Certo. E aí eles se ajoelharam naquele momento, imaginando que estivesse em frente a uma divindade, um anjo, alguma coisa assim. E nesse momento, o Papa foi até esse ser e ficou lá uns 15, 20 minutos conversando a respeito de alguma coisa. O assistente ficou longe, não sentiu assim necessidade de se aproximar, até falta de respeito, talvez. E aí depois, quando o Papa João XXIII voltou, ele chegou a comentar, tem até um escrito aqui que a gente pode ler literalmente. Seria legal. Porque seria interessante para saber o que o Papa exatamente falou naquele ano de 1961, que é o seguinte, ele respondeu assim, ó: o sumo pontífice dirigiu-se para mim, né, para o assistente, e me disse: os filhos de Deus estão em todas as partes. Algumas vezes temos dificuldade em reconhecer os nossos próprios irmãos. Então, quer dizer, o próprio Papa naquela época já julgava aquele ser que certamente não era deste mundo como irmão também. E recentemente, o José Funes, que é diretor do Observatório do Vaticano, ele fez algumas declarações falando que a Igreja admite, né, que reconhece que exista vida em outros planetas. E, inclusive, já chegou até falar que, caso exista e chega algum momento que se consiga ir lá e conversar, de repente vai ter que fazer algumas incursões para catequese, vamos dizer assim, para esses irmãos. Até isso a Igreja já está pensando. Antes disso, porém, no ano de 1999, teve um outro clérigo chamado Monsenhor Conrado Balducci, que ele participou de um evento ufológico em 1999, lá no Vaticano, em San Marino, na Itália, né? E durante o evento ele chegou a falar que a vida fora da Terra é evidente e sua existência não pode ser ignorada. Já num outro evento que ele participou, porque ele era um especialista em exorcismo, então o Papa destacava ele para ir nos eventos ufológicos também para coletar informações. E por vezes esse clérigo da Igreja Católica dava palestras a respeito de ufologia. E em 2005, lá na Calábria, ele chegou a afirmar que a Igreja reconhece que não estamos sozinhos no universo. Nós temos essas fitas gravadas, né, com depoimento. Bem interessante. Isso em termos da Igreja Católica. Por exemplo, um outro engodo da Igreja Católica foi a aparição de Fátima. Certo. Em 1917, né, os 3 pastorzinhos lá viram uma suposta santa em cima de uma árvore, né, na cidade de Fátima. E, posteriormente, né, porque a Igreja acabou formatando uma santa parecida com uma santa de uma cidade do lado, para acobertar o evento ufológico que tinha acontecido lá. Um pesquisador português chamado Joaquim Fernandes e uma outra pesquisadora portuguesa chamada Fina da Armada tiveram acesso, como eles têm curso superior, eles podem ter acesso aos documentos do Vaticano. Então, eles solicitaram a documentação. E quando eles analisaram a documentação desse caso de Fátima, além dos 3 depoimentos dos 3 pastorzinhos, tinha um 4º depoimento que a Igreja omitiu. Olha só. E pela descrição, ficou evidente que a santa não tinha nada a ver com a criatura, que era uma mulher baixinha, com um manto quadriculado e que tinha uma bola luminosa nas suas mãos, que a Igreja transformou em um terço, né? Era um terço, né? Mas, na verdade, olha a mistificação dos fatos, era um fenômeno totalmente diferente. E as fotos que foram liberadas depois pelo Vaticano mostram ali um fenômeno, por exemplo, o fenômeno do Sol, que o Sol ficou escuro, a Santíssima Trindade deu tchauzinho pela janelinha do disco voador e tudo mais. Isso aí hoje está disponível para qualquer um. Inclusive, Joaquim Fernandes escreveu um livro que chama Intervenção Extraterrestre em Fátima. Quem tiver a oportunidade de ler, é interessante, porque aí você vai descobrir a verdade, né, que a Igreja Católica escondeu.
Fora os católicos, por exemplo, você pega os evangélicos, embora uma grande maioria acredite que sejam coisas demoníacas e vão por essa linha e fecham um assunto nisso, existem outros pastores evangélicos, por exemplo, um bem conhecido é o Billy Graham, que é um evangelista bem conhecido na mídia e tudo mais, e ele em 1997, no Midwest Today, ele em 97 teve aquele negócio da descoberta do meteoro marciano. Lembro. Então estava se falando também que se descobriram outras galáxias, né, e com trilhões de sóis e sabe, muitos planetas assim com possibilidade de vida. Então ele chegou a dar a seguinte afirmativa para esse Midwest Today, que é uma revista lá: acredito na existência de vida em outros planetas, temos essa galáxia, a Via Láctea, e agora especula-se que existam milhões de galáxias e em cada uma delas trilhões de estrelas, planetas e tudo mais. Não posso imaginar que somos o único planeta em que exista vida. Acreditar nisso seria terrivelmente egoísta. Quer dizer, com certeza, alguns né? outros defensores, vamos dizer assim, do cristianismo evangélico também já estão se manifestando em relação à vida extraterrestre. Mas nós a temos aqui, possibilidade Edson, de vida extraterrestre. temos dezenas de perguntas aqui. Tá bombando o teu programa, um povo muito curioso. Kátia, manda. Os ETs ainda são vistos por certos segmentos como a manifestação de entidades demoníacas pronta para nos arrebatar. Ou arrebanhar, desculpe. Como você vê isso? É uma realidade. É uma realidade. Tanto é que, por exemplo, assim, na igreja, por exemplo, que eu frequento, volta e meia a gente se depara com pessoas, por exemplo, possessas. E a gente sabe que essa batalha, que nem eu falei no início aqui, da batalha espiritual, ela está acontecendo. Agora, as pessoas têm que estar vigilantes, né? Primeiro, elas têm que orar. A Bíblia fala isso: orai e vigiai. Orai para quê? Para você se revestir. E vigiai por quê? Porque o coisa ruim lá, o Lúcifer, ou qualquer nome, diabo, qualquer coisa que vocês querem dar um nome aí, ele é especialista em distorcer a Bíblia. Ou encontrar situações para nos mostrar, falar, não, isso aqui pode. Isso aqui está condizente com o que Deus quer. Ou que Deus permite, mas na verdade não. Ele é o senhor da mentira, Você pode ver, ele é o senhor da mentira. Você pode ver que até, por exemplo, quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele tentou usar a própria palavra de Deus, que é a Bíblia, para poder enganar Jesus. Só que Jesus também era o conhecedor da Bíblia, então ele usou a própria Bíblia para se defender. E aí então as pessoas que querem, por exemplo, se defender, elas têm que o quê? Orar, pedir para Deus por essa proteção. E também tem uma ação lúcida, né? Isso, tem uma ação lúcida, ficar vigilante, porque assim, nem tudo que brilha no céu é disco voador. Já dizia o meu amigo Claudeir Covo, que infelizmente faleceu essa semana, agora no sábado. Inclusive, vamos fazer uma homenagem ao Claudeir Covo aqui, que foi um grande ufólogo, ufólogo. Um gigante aí da área ufológica, né? Da ufologia, infelizmente, nos deixou. Vai deixar um buraco aí na ufologia. Mas deixou um legado maravilhoso. Deixou um legado maravilhoso. Bacana. Com certeza. A seriedade dele, né? A perseverança, o cientificismo em cima da pesquisa. Isso é que importa. Isso é muito importante. E, então, por exemplo... Tem outra pergunta? Tem muitas. Aliás, tem um que você adora falar sobre os governos. Aqui pergunta por que os governos e os cientistas dizem que OVNIs não existem. Então, aí é uma estratégia de acobertamento militar, porque qualquer potência ou qualquer país que tenha um disco voador funcionando e fazendo o que ele faz, certamente vai dominar o mundo. Então, o acobertamento ele existe. Existe principalmente nos Estados Unidos, ele troca informações com vários outros países, se apropria dessas informações para pegar, por exemplo, discos voadores acidentados e transformar aquilo em discos voadores terrestres para poder usar com fins bélicos. Por exemplo, a gente pega aí a tecnologia stealth, que foi usado na Guerra do Golfo em 99, que é o avião invisível, não era detectável em radar,
E isso daí é uma tecnologia que já existia na Guerra do Golfo, mas não era comunicada pelo governo norte-americano. E muitas pessoas lá na Europa, na Bélgica, na Itália, na Espanha, em Portugal, viram objetos triangulares pretos e, na verdade, não era disco voador coisa nenhuma triangular. Era a tecnologia stealth que era desconhecida e que ela foi feita a partir do processo de engenharia reversa, que é você pegar o disco voador extraterrestre, desmonta ele e faz o disco voador terrestre para usar aí com os fins que os Estados Unidos quer. Por exemplo, no caso Varginha, a nave que caiu lá foi levada para os Estados Unidos, para a famigerada Área 51, né, que várias pessoas já ouviram. Mas, Edson Boaventura vai vir aqui em uma pauta, já está convidado. Eu quero que ele aceite no ar, porque é um compromisso que ele tem com você, para falar de todos esses casos aqui no Enigmas, né, Edson? Sim, com certeza. E vai trazer imagens e fotos. Mas vamos voltar aqui, que nós temos um monte de perguntas aqui. O internauta perguntaram do caso, como você disse, alguns casos, principalmente Varginha, então fica para a próxima pauta. Sim, porque nós vamos. Hoje o assunto está entre são anjos ou demônios, né? A pergunta da Camila é: na sua opinião, essas histórias de ET são marketing para venda de livros sobre o assunto? Não, realmente é um assunto sério que deve ser tratado seriamente, não só pela comunidade científica, mas já vem ganhando força também dentro do meio religioso, né? Tanto é que a Igreja Católica está focando isso daí direto. E outros meios também estão focando isso. Por exemplo, dentro do meio evangélico, tem um pesquisador português que chama Agostinho Soares dos Santos. Ele escreveu um livro que chama Ufologia à Luz da Bíblia. Inclusive, nesse livro, onde ele trata de maneira assim exemplar o assunto, inclusive fazendo comparações bíblicas, ele relata, num determinado capítulo lá, um avistamento que ele teve em Portugal em 1979, no dia 9 de janeiro de 1979. Então, você tem já alguns clérigos aí, alguns pastores, algumas pessoas interessadas nessas atuações, porque ele, no caso, a parte religiosa, ela quer saber se isso está relacionado realmente a essa batalha espiritual, certo. E aí quais são os meios de se defender disso, de como precaver que as pessoas caiam nessa enganação. Certo, tá? Legal. E não só os religiosos, mas também a comunidade científica, meio que veladamente. A gente sabe, até alguns astrônomos, não vou citar aqui em público o nome de alguns, mas tem alguns que se declaram céticos e não querem falar no assunto, mas nos bastidores eles querem saber, inclusive já tiveram até avistamentos de OVNIs. Entendeu? Olha que interessante. Registrado. Você vai, por exemplo, no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, lá no Valongo, você tem casos, por exemplo, de 1954, onde os astrônomos daquela época viram e deixaram registrado lá. Esses casos, eles passaram a compor, inclusive, o acervo da Força Aérea Norte-Americana, o famigerado Projeto Blue Book, ou Projeto Livro Azul. Então, existem documentos hoje vazados... Comprovando, né? Comprovando que os Estados Unidos se interessava por casos brasileiros, de abdução, casos de pessoas de alta credibilidade que eram, por exemplo, esses astrônomos do Observatório do Valongo lá no Rio de Janeiro. Isso em 1954. Olha só, até hoje existe esse intercâmbio de informação. Varginha ficou comprovado isso, por exemplo, quando teve o caso Maio de 86, né, que 21 objetos não identificados... Aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, eles invadiram o espaço aéreo brasileiro, saturaram os sistemas de radares, né, radares tanto das aeronaves, os Mirage, os F-5, como os radares de solo. E esses objetos foram perseguidos por essas naves de interceptação da Força Aérea Brasileira, e depois os militares foram colocados a público em várias televisões aí para falar a respeito do que eles tinham visto e o que eles tinham perseguido. E hoje, os documentos, relatórios oficiais gerados com o brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima e o Osiris Silva estava a bordo de uma aeronave monomotor pilotado pelo Alcir Leite. E ele também chegou a perseguir algumas dessas naves lá em São José dos Campos. Agora, uma pergunta que não quer calar, que o internauta está perguntando aqui. Existem extraterrestres aqui convivendo com nós e a gente não sabe que são ETs?
essa é uma possibilidade que alguns ufólogos acreditam, que poderiam ter seres Mestiços, híbridos, mestiços já no meio de nós. Só que eu acredito assim, que se tem realmente, esse híbrido não vai falar que é. Porque lógico. do jeito que nós somos curiosos, certamente esse daí já sofrer uma iria... dissecação. Já ia sofrer uma dissecação para ver como é que é dentro, se o sangue é azul, se tem alguma outra coisa Mas vamos às diferenciada. perguntas, né, O Kátia? que justamente fazem conosco num caso de abdução, nós faríamos com eles, com certeza. Ou o que nós né? fazemos com os animais também, que para os Também. animais nós somos meio que demônios também, né? Vamos Dentro às perguntas, da né? pauta, nós Sim. temos aqui a Renata, que fala assim: desde os primórdios que a maioria das religiões faziam ligação entre extraterrestres e deuses. Basta ver isso na cultura suméria, maia e egípcia, por exemplo. Mas quanto às religiões mais disseminadas hoje, eu tenho as seguintes dúvidas. No Espiritismo, as entidades que se comunicavam com os médiuns dando informações sobre outros mundos eram espíritos desencarnados ou também ETs? Eles querem saber se tem uma atuação de ETs dentro dos centros espíritas. Mas aí de uma forma... Entendi, já mais assim Ética. científica, ética. Isso. Então, eu assim não tenho meios de falar que isso é comprovado. Não existe ninguém que tenha comprovado essa comunicação em centros. Não tem. Nem as canalizações que tanto falam? Nem as canalizações. Inclusive, quando você analisa, e eu já analisei várias canalizações, às vezes você tem lá grandes anseios da população, né, que são coisas comuns, geralmente pautadas em amor, em harmonia, em não destruição do planeta, que é uma coisa óbvia, mesclada com algumas coisas que você, às vezes, vê lá, isso é loucura. Isso não existe. Isso é uma grande besteira que está se falando. Então, eu não consegui ainda encontrar nenhuma psicografia que realmente expresse uma verdade absoluta. Ela vem com meias verdades. E se a gente for falar meia verdade, pode ser interpretada também como mentira. E o pai da mentira é Lúcifer. Entendeu? Então, eu não sei se eu me fiz entender. Entendeu. Com relação à pergunta dela também, que ela fez a primeira explanação, realmente... a civilização suméria, né, antes dos livros bíblicos, a gente tinha aí a epopeia de Gilgamesh, que é dos sumerianos, que foi escrita há 2000 anos antes da Bíblia, né? E ela traz aí a história de um personagem que era um semideus também, como Jesus Cristo, certo, que era um meio deus, meio homem, e que se chamava Gilgamesh. Esse Gilgamesh, ele passa por várias situações, inclusive na epopeia de Gilgamesh se fala a respeito do dilúvio, que é citado na Bíblia 2000 anos depois. E dentro da epopeia de Gilgamesh existe uma tabuinha, que é a tabuinha número 7, que estava, não sei se atualmente está, mas estava no Museu de Bagdá, lá no Iraque. Antes da guerra, né, do Golfo, tudo, a gente não sabe se foi destruída, mas a tabuinha número 7, que é uma tabuinha sumeriana, com escritas cuneiformes, olha só, né, naquelas tabuinhas de argila, arqueologia pura. Lá fala a respeito de um sumeriano que foi levado por um deus ao espaço, e depois de 12 horas no espaço, ele foi questionado pelo Deus assim, o que você enxerga olhando para a Terra daqui do espaço e olhando para o mar, como você interpreta, como que você enxerga isso? E ele respondeu que a Terra parecia um mingau e a água parecia uma massa compacta. O interessante disso, que há 2000 anos antes da Bíblia, é que essas palavras que ele usou, falando que a água era uma massa compacta e a terra parecia um mingau, uma coisa mais pastosa, foram praticamente as mesmas palavras quando os astronautas atuais estiveram orbitando em torno da Terra. Então, ou realmente seja, ele esteve, né? realmente ele esteve lá, teve porque a vivência, né? Não tem como há 6 mil anos atrás você ter lá um sumeriano descrevendo tão perfeitamente a Terra vista do espaço. Verdade. Ele viu também. Uma né? pergunta que eu acho assim pertinente, Kátia, que eu acho que deve estar aí nesse meio. Tem várias. Tem várias, mas a ainda. gente vai chegar aí. Edson, anunciam-se hoje naves extraterrestres chegando, governos dizendo, governo inclusive islâmico, comunicando à população a chegada de extraterrestres ou intraterrenos. Você, como ufólogo, como você vê isso? Então, há essa possibilidade. Parece-nos
que existem documentação de que isso já tenha ocorrido há algum tempo atrás, né? E só que essa documentação ela é guardada às 7 chaves. A gente trocando informações com ufólogos de outros países, principalmente que estão mais informados a respeito do acobertamento, nos dizem que isso realmente acontece. No próprio governo brasileiro, recentemente a gente teve a liberação de vários documentos oficiais mostrando que a Força Aérea Brasileira também pesquisa discos voadores e não é de hoje. Tem relatórios lá de 1952. Tem relatório de 54, 67 e alguns mais recentes, de 1999, 2000. Então, nunca parou isso. E, certamente, pelo que a gente avaliou da documentação brasileira, a gente identificou que vários casos importantes que envolveram quedas de nave em nosso país, esses relatórios não foram liberados. Ou seja, estão guardados as 7 chaves pela Força Aérea Brasileira e também, no caso da Força Aérea Brasileira, no CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que fica na Área Especial 12, lá em Brasília. E nós temos também outras coisas que não foram liberadas ainda na Marinha, que aí ficaria no CENIMAR, e no Exército, que é o CIEX. Olha só, hein? Tá? Logicamente que o mais pesado, vamos dizer, de tudo isso, o mais estratégico, era trocado, ou o governo norte-americano era informado também. Eu tenho relatórios, por exemplo, de uma queda que aconteceu em Leme, aqui no interior de São Paulo, entendeu? E que sequer os ufólogos ficaram sabendo disso. Olha que interessante. Eu tive notícia disso através de documentos que eu estou folheando, que eu recebi de alguns ufólogos norte-americanos, e consta lá que houve essa queda. Só que eu cheguei, perguntei para alguns ufólogos da antiga, você soube a respeito disso? Não, nem fiquei sabendo. Mas o governo americano estava com os olhos voltados para cá. E o contato em massa, vai haver ou não? Oi? Contato em massa, para todo mundo ver. Eu acredito que não ocorra. Sabe por quê? Se tivesse que ocorrer, já teria ocorrido. Então, tudo indica que essa civilização que possivelmente nos visita, ela tem alguma intenção por baixo dos panos, que se a gente descobrir o real motivo, talvez a gente consiga interferir para interromper esse processo de utilização do ser humano. Porque, de certa forma, nós estamos sendo utilizados. Você pega uma pessoa que é implantada, a gente não sabe para que serve o implante, mas hipoteticamente poderia ser um microsistema onde a pessoa está indo, ela está filmando e está passando imagens, está passando sons para quem está capturando lá esse tipo de coisa para algum lugar, ou de repente eu através desse sistema implantado eu coloco algumas ações, faça isso, vá lá e mata o John Lennon, entendeu? Entendi. Lá e faça isso, faça aquilo. Entendeu? Então é complicado. Talvez, se a raça humana descobrir efetivamente quais são os reais objetivos, ela consiga tomar uma atitude e interromper esse processo. E também tem todo aquele aspecto espiritual que eu já falei, que se essa guerra que de fato está ocorrendo, essa guerra espiritual entre o mal e o bem. Então o mal tem maior interesse em acobertar isso. Na Bíblia, por exemplo, em Lucas, capítulo 21, versículo 11, fala lá que antes da segunda vinda de Jesus, que é quando ele vem para arrebatar a igreja dele, depois ainda tem um tempo aqui, e depois tem o fim, mas é mais para frente. Nessa segunda vinda, o que precederia isso eram guerras. O que a gente tem visto? Guerras, muitas terremotos, destruições, antes da segunda vinda. E fala lá, nesse capítulo 21, versículo 11, depois vocês pegam lá, Lucas, fala que grandes prodígios no céu, sinais nos céus, poderiam ser interpretados, né, alguns ufólogos até acreditam que esses sinais nos céus poderiam ser os OVNIs, que estão sendo vistos por aí já há algum tempo. Com certeza. Porque assim, a gente fica pensando, mas é visto desde que o mundo é mundo, né? Você tem a parte da ufoarqueologia que mostra que tudo indica que algumas naves, alguns seres visitaram os povos primitivos.
de várias civilizações. Você pega livros religiosos, lá consta também algumas coisas. Embora você pega a Bíblia lá, tem muito também erro de interpretação. Pessoas que usam, às vezes, um texto fora de um contexto e geram um pretexto. Entendeu? Olha só, que legal. Então, isso você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque tem enganação. E o pai da mentira é o Lúcifer. Ele tem o maior interesse em fazer essa confusão e usar até pessoas adeptas da ufologia. Hoje, por exemplo, eu tenho conversado com várias pessoas e eu vejo com tristeza que algumas pessoas estão perdidas, acreditam em tudo que vem. Então chega um cara lá falando que o ET está sentado aqui na mesa e está balançando as perninhas. Você não está vendo nada. Outra coisa também E tem gente que acredita. Que Jesus Cristo voltaria num disco voador. Isso é possível dentro da teologia? Então, é uma hipótese, mas não dá para afirmar. Agora, que ele vai voltar em nuvens, né? Diz que ele subiu nas nuvens. Ele vai voltar envolto nas nuvens como ele foi, isso é fato. Porque a Bíblia, ela conta a verdade. Ela é a palavra de Deus inspirada. Então, isso vai acontecer. Agora, as pessoas, elas não podem fechar somente... e se de repente ele vem no disco voador mesmo? E as pessoas estão esperando na nuvem. Vai passar desapercebido. Entendeu? Então, você não... Só que assim, você não pode fechar o assunto. E é aquilo, orai e vigiai, né? Fique atento. Porque, lúcido, né? Porque o Lúcifer também, lá em 2 Timóteo, agora eu não estou lembrando de cabeça, ele fala que no final dos tempos também, que ele pode usar esses prodígios para confundir as coisas. Ele pode fazer até uma volta de Cristo enganosa. Entendeu? Ele tem esse poder, porque ele conhece mais que a gente. E outra coisa, eu não estou querendo aqui também falar que é para a gente sair guerreando contra Satanás, diabo, nada disso. Porque a gente também não tem força. Sozinho a gente não consegue fazer nada. E nós temos porque ele é muito mais antigo que a gente, tem muito mais conhecimento, tem muito mais poder. Só que ele não é mais poderoso do que Jesus, que veio morrer pela gente na cruz. Que ele derramou o sangue dele para que nós tivéssemos a salvação. Então, esse sacrifício de Jesus, ele foi determinante para colocar, por exemplo, o diabo ou a força negativa lá embaixo dos pés dele. Então, hoje, se a pessoa se alia ao bem, ela fica revestida para combater o mal. Ela não vai combater sozinha. Sozinha não se coloca nisso que você vai se quebrar. É uma coisa simples. O bem faz bem e o mal faz mal. Né? Se você está com realmente a espiritualidade do bem junto com você, aí você vai contra qualquer força do mal e domina. E a gente tem visto que tem crescido no mundo todo um movimento grande de pessoas para o bem. É isso aí. Porque o mundo está tão jogado as traças, vamos dizer assim, no maléfico, que... Banalizaram demais o mal, né? Banalizaram demais. E essas confusões. Quer ver uma coisa simples que, por exemplo, o inimigo usa pra gente? É o tempo, né? Que a gente tem pouco tempo aqui. A gente tem pouco tempo. 5 então, agora. A gente é ocupado, por exemplo, no serviço e tudo mais. Isso também faz parte de uma estratégia para não deixar a gente procurar as coisas de Deus. Né? A gente lê uma Bíblia, por exemplo. Isso daí é importante. E essa pergunta para o desfecho da Renata, você vai falar sobre a Bíblia. Justamente, eu acho que é a última pergunta que a gente consegue aqui responder ao teleinternauta, que participou muito do programa. Nossa, e desculpe, eu vou encaminhar para o Edson, ele com certeza vai responder para vocês. No cristianismo, os milagres de Jesus, a carruagem de fogo de Ezequiel e a gestação da Virgem Maria foram fatos que possuíam ligações com alienígenas, além de outros fenômenos que eram atribuídos a alienígenas nos apócrifos da Bíblia e que foram excluídos no Concílio de Nicéia. Isso é interessante você... Então, isso aí é interessante a gente falar. A Bíblia, ela foi feita com um propósito, a salvação. O centro da Bíblia é Jesus Cristo e a salvação dele. Então, a Bíblia é como se fosse um manual do ser humano, de como você faz para chegar na salvação. E esse concílio, ele foi utilizado, vários clérigos lá, definiram que alguns livros participariam da Bíblia. Bíblia nada mais é do que uma conjunção, uma reunião de vários livros santos.
e que falam que não se contradizem, eles são correlatos. Então, veja só, a Bíblia ela é focada nesse processo. Então, a gente não vai encontrar na Bíblia revelações ufológicas, e sim a história de Jesus como centro e toda a salvação. No Antigo Testamento até o Apocalipse você vai ver isso. E nos livros apócrifos você já tem um pouco mais de história. Então ali a gente tem sim alguns outros livros que pode ser que esteja relacionado com o fenômeno ufológico. Se você levar em consideração que outros livros sagrados, Kanda Tibetana, Mahabharata, Ramayana, Vanaparva e outros, e que lá tem, e são livros históricos, não tinha um objetivo como a Bíblia, então pode ser que nos apócrifos a gente ache alguma coisa, e certamente alguns ufólogos já acharam alguma coisa. Agora tem muita coisa errada, que às vezes esse negócio, a Virgem Maria, o nascimento foi uma manifestação alienígena, isso eu não acredito. Não. Edson, a gente está nos nossos momentos finais, infelizmente, você disse aqui sobre o tempo, mas eu tenho uma pergunta final, que eu acho que você, como teólogo, como ufólogo, você pode responder. O que ocorre em 2012 sobre a tua visão de teólogo e de ufólogo? Então, 2012, eu acredito que a gente vai passar por ele, não vai acabar, não vai ser o fim do mundo, tá? Mesmo porque, para acabar o mundo, seria já a volta, né, teria que acontecer a volta de Jesus, ela não aconteceu ainda. Certo. E outra coisa também, a profecia que está sendo feita em cima daquelas pedras, aqueles calendários maias. Certo, isso. E os calendários maias é aquela coisa, acabou a pedra, entendeu? Você acabou o ano, depois você continua na outra pedra. Só que Pizarro e Cortés, quando estiveram na América pré-colonial, destruíram um monte de coisa. Claro. Então você não tem a continuidade. Então assim, é muita infantilidade da pessoa falar, não, aquele calendário acaba no dia 21 de dezembro de 2012. Não vai acabar mesmo. É apenas uma mudança de ciclo. É isso aí. Manda sua mensagem final para os nossos internautas, Edson, e passa teu site, teu link, né? Então, eu queria agradecer. Nós que agradecemos. Né, Gratidão, a TV Edson. Orkut, né? Nós a que vocês pela oportunidade. A gente fica à disposição para voltar outras vezes aí. E agradecer também aos ouvintes, né, que participaram. Vou te também. mandar várias perguntas. O meu e-mail é boaventura_gug@hotmail.com e tem o site que é www.gugonline.com.br, ou então entra lá no Google, escreve Google Online e aí consegue acessar um pouco mais de informação, tá? Eu estou preparando um outro site, né, com outras informações, inclusive linkando essa parte bíblica com a ufológica. Olha que legal. E em breve eu vou estar disponibilizando algumas coisas interessantes lá. Que bacana. Então, mas aí eu vou avisando. Se você mandar um e-mail, eu já coloco lá no meu mailing list e assim que a gente atualizar, a gente comunica os ouvintes. Okay? Muito bom. Bem, muito legal, né, as pessoas Kátia? agradeceram, né, a elucidação, a resposta das suas questões que eles mesmo enviaram, mas tem muitas que não foram respondidas e eu vou encaminhar para você, viu, Ok. Edson? Mas o Edson volta novamente, Com ele deixou uma certeza. mensagem muito clara. O bem faz bem, o mal faz mal. E nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Cada vez que nós fechamos os nossos olhos para essa força benéfica, nos afastamos dessa força crística, nós estamos no mal. Então, nós temos a opção. O futuro do planeta Terra está na palma de nossas mãos. Está aqui o nosso poder de decisão. Lucidez, gente. E uma pena nosso Enigmas terminou, né, Kátia? Edson, Infelizmente. gratidão e conto com Obrigado. você para uma Muito próxima obrigada. pauta. Obrigado. Obrigada, Edson volta para falar dos arquivos de ufologia no Brasil, que é um dos maiores ufólogos da América Latina. Gratidão ao Gug, um beijo grande a todos vocês e até a próxima. Excelente semana. Assistam aqui na TV Orkut todas as quartas-feiras ao vivo e também às terças-feiras na TV Mundi. Tem várias edições, vocês podem entrar em contato através dos nossos perfis no Facebook, né? Kátia E também- Gaia, Cris de Pascoal, Programa Enigmas, Programa Sexto Sentido. sim, e Sol de Gaia toda segunda-feira. E nossa pauta com a Nani Venâncio, né? De 15 em 15 dias, né, Kátia? Com certeza. Um beijo grande a vocês, então até o próximo Enigmas. Até lá. Gratidão.